pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, ela, a maldita, a inevitável, está de volta com os vídeos fillers da Maratona Alicization. Depois de explicar todo aquele basicão, que custou muito do meu tempo e da minha sanidade, vamos agora ir explicando coisas mais simples, para aí sim, no futuro, a gente poder dar início à fase 2 da maratona, onde vamos cobrir toda a primeira parte de Alicization, explicando desde questões sobre o Eugeo e sua vida e morte, até porque Caquinela é pelada. Então, nova era nesse canal, sem enrolação, vamos logo com o vídeo de hoje. Ok, os habitantes do Underworld são NPCs? Esse foi um tema que foi propositalmente escolhido por ser muito idiota e não necessitar de tanta complicação assim, tanto em edição como em roteiro. Mas em prol daqueles que não manjam, esse vídeo vai ser acessível para você que nunca viu o anime de Alicization. Vou explicar tudinho para você entender o porquê que sim, eles não são NPCs e você deve sim se importar com essas personagens que são introduzidas no arco de Alicization. Primeiramente, vamos tentar entender o termo em si. NPC, sigla de No Player Character. E apesar de a gente usar isso mais em videogame, é importante ressaltar que isso não só existe, como surgiu no RPG de mesa. Pra quem não sabe o que é isso, ele é um jogo de tabuleiro onde a gente interpreta personagens. Sei lá, vamos dar um exemplo. Um cavaleiro de espada e escudo com um passado blá 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 blá. Pronto, esse é o seu personagem. Você vai interpretar esse personagem, tanto movendo a peça que representa ele no tabuleiro, como falando, gesticulando, interpretando o personagem. Daí que vem a sigla Roleplay, né? Jogo de interpretação de personagem. Além disso, nós temos o mestre, que é que controla toda a narrativa que vai rolar ali. Ele que vai jogando as ideias, vai controlando todo o combate que é feito com dados e assim vai. E nesse caso, ele também controla os NPCs, que são personagens de suporte para a história. Já nos videogames, isso é controlado pela máquina em questão que está rodando aquele jogo. Agora, se a gente analisar pelo contexto da própria série, isso significa que esses personagens não são pessoas reais como o Kirito e a Asuna. Ou seja, não era para eles terem sentimentos, personalidade, e eles simplesmente agiriam por ações programadas. Ou em outras palavras, é uma inteligência artificial bem simples. Ironicamente, tanto o mangá como o filme de Progressive, sim, esses dois que eu meti tanto pau, trouxeram em cenas originais que não existem na novel, perfeitas representações disso tudo. Então vamos lá. Começando pelo mangá do Kiseki Himura. Ele se inicia com um trecho mostrando um pesadelo da Asuna e ela acordando. Já temos passado um bom tempo desde o início do Sword Online, ou seja, sem aquela introdução do Kayaba, o que eu acho muito bom. O mangá do Progressive ele até que tem um ritmo bem feito. Em seguida, ela ouve alguns jogadores falando sobre um rumor de um lugar onde daria para desconectar do Sal, sendo que esse seria um rumor da própria Argo. Então a Asuna resolve ir atrás para ver se era verdade. Acho que eu nem preciso dizer que não era e ela quase morreu nessa. O que gerou uma cena original horrível do Kirito, mas deixa isso pra lá. O que importa aqui é que ela conversa com um NPC do Sword Art Online, pedindo informações que ele não tem preparo para responder. Aí ele só fica repetindo o mesmo texto em looping, deixando a Asuna confusa. Essa cena aqui, cara, ela é muito boa e encaixa perfeitamente. Mas adivinha, o filme do Progressive fez ainda melhor. Por volta de 15 minutos e 10 segundos, a Asuna loga no Sal com o objetivo de encontrar sua amiga da vida real, a Mizumi, que é uma personagem original do filme. E logo de início, ela encontra uma NPC de orientação e conversa com ela. Não tem nada a ver com o vídeo, mas acho legal comentar. Tem um detalhe legal aqui que não existia na série, e com a série quer dizer o anime, é que o cursor dessa NPC é amarelo, o que é descrito nas light novels. Os NPCs do Sword Online têm cursores amarelos, os jogadores normais têm cursores verdes, os inimigos têm cursores vermelhos que mudam a cor dependendo da força, e assim vai. E é claro, os jogadores criminosos têm cursor laranja. É só um comentáriozinho, porque... Gente, quando o anime de Sword Online acerta, eu tenho que elogiar. É isso. Mandou bem a um. Olha, eu tô procurando uma amiga minha. Deseja encontrar sua amiga? Isso! O nome dela é
que eu. É mais ou menos da minha altura. Não temos nenhuma jogadora registrada com o nome Mizumi. E depois de um momento meio vergonha da Asuna, ela pergunta justamente se existia alguém chamada Mizumi dentro do Sword Online. E como essa daí jogava com o nome de Mito, a NPC é incapaz de encontrar. Estranho, era pra ela estar aqui. Fiz a busca novamente, mas não há ninguém com esse nome. Viram só aqui? A Asuna fez uma indagação onde ela praticamente repetiu o que a NPC disse. Ela deu uma de Solid Snake ali. Mas a IA entendeu isso como uma pergunta e refez a pesquisa. Tanto que, para deixar acessível, o filme mete essa cena aqui. Por que aquela garota tá conversando com um NPC? É uma mina noob. Com isso, até mesmo você que nunca leu a Light Novel vai dizer: ah, é uma NPC, não é uma jogadora do Sal. Existem mais aparições de NPCs nesse filme, incluindo uma NPC de Quest. Só que eu dei foco para vocês verem como que essas duas obras exploraram de uma forma diferente, mas o comportamento, que é bem realista, apesar das suas limitações, tá bem dentro do que é o sistema de inteligências artificiais que é descrito na Light Novel. Então, né, a gente xinga a primeira e a segunda temporada por não darem foco nisso e a Alicization parecer jogado. Porém, o filme e o mangá explicaram direitinho. E entrando mais nisso que as inteligências artificiais do Sword Online têm esse comportamento, vamos falar dela, a Yui, que era para ser uma IA de suporte emocional. Claro que ela é um caso muito mais complicado pela forma como a história transcorre, mas diferente dessa teoria idiota que ela seria uma filha do Kayaba que morreu, e sim, tem gente que fez essa teoria, a Yui é uma inteligência artificial que se baseia num conceito da própria vida real, e ele se chama Top-Down. No caso, baseando-se em seu nome, podemos dizer que ela é uma IA que observa as situações em questão e toma a decisão certa com base no trigger que foi feito. Exemplo, apontar uma direção, procurar tal jogador na lista. Importante ressaltar como isso é um processo de pergunta e resposta sem aprofundamento, sem detalhes. E isso, vamos chamar que ela não tem o que é o conhecimento real. Agora, o outro conceito de inteligência artificial que é abordado no arco de Alicization se chama Bottom-Up. Exemplificando com o que eu já mostrei, o que foi utilizado no anime e mangá, é claro que dentro do contexto do Sword Online, essa IA não iria fazer uma busca pela resposta, e sim, ela ia responder com base no conhecimento e personalidade dela. Ou seja, ela poderia ser babaca e mentir pra Asuna. Falar, não conheço nenhuma Mizumi não. Ou ela poderia entender que Mizumi e Mito são a mesma pessoa. E aí ela ia responder. E assim, esse não foi o melhor exemplo que eu poderia dar pra vocês. Mas como eu já tinha explicado essas coisas das IAs top-down Sword Online, eu quis colocar aqui como seria se as IAs nesses conceitos fossem bottom-ups. Talvez pra vida real esse exemplo não serviu muito bem. Mas enfim, né, isso aqui é um canal de anime, isso aqui não é um canal de tecnologia. Complementando o que eu acho que ficou bem óbvio, a gente pode dizer que a construção da bottom-up é muito mais próxima de um cérebro humano, no sentido que enquanto a Yui consegue se desenvolver e se aprofundar, ela ainda está aprofundando um banco de dados. Já a bottom-up, ela de fato aprende os temas em questão, e isso estaria relacionado não a uma simulação dos comportamentos humanos, e sim de como eles funcionam realmente. Ou seja, ainda assim são arquivos digitais. São programas, são computadores, são robôs, não importa como você queira chamar. Tá tudo isso rodando num sistema. Só que a diferença é que ao invés de ser só um SSD muito poderoso, isso daqui é praticamente um cérebro, incluindo os sentimentos e a personalidade. E assim, isso daqui vai ser um comentário bem raso e bem assim, sem noção, mas vamos lá. Muitas das obras que exploram inteligência artificial só colocam que agora os robôs tomaram consciência. Agora os robôs eles agem de uma maneira sentimental ou não. Esses robôs agem de forma lógica, enfim. Sword Online, por outro lado, resolveu dar uma motivação para essas inteligências artificiais terem toda essa personalidade. E é o que nós vamos explicar agora. Eu sei! Vídeos de Alicization são coisas que eu deveria ter feito desde 2018 para aproveitar o hype do anime. Mas vocês sabem também que timing é algo que eu nunca dominei. Então, se existe algo que vocês não sabem, é que eu criei um blog que não só tem artigos explicando a Alicization de coisas que eu ainda nem falei no canal, como também é
o blog de traduções de histórias de Sword Online aqui no Brasil, sendo apenas o blog que está traduzindo a web novel de Sword Art Online. Então, o vídeo ainda não acabou ainda, mas se você quiser fazer parte do Vanguarda, entra aí no link da descrição, porque olha que blog bonito. Então já segue a gente lá. Baseando-se em uma teoria da vida real, mas que claro, aqui é completamente fictícia, então a gente vai brisar, o cérebro humano de recém-nascidos foram escaneados, e uma vez escaneados, eles foram transformados em informação digital. Isso tinha o objetivo de capturar um conceito chamado Fluctlight. Acontece que dentro do cérebro existe uma luz flutuante muito pequena, e isso é o que nós podemos chamar de alma, a consciência humana. Esses scans, no caso, seriam para a criação de almas artificiais. Por que recém-nascidos? Simples, porque trabalhar com almas, ou melhor, com Fluctlights de pessoas já mais velhas, não funcionava, simplesmente não dava certo. Então, o melhor a se fazer era fazer com almas, ou se você preferir, com SSDs que davam limpinhos de fábrica para criar toda a base que ia virar as primeiras inteligências artificiais. O homem brincando de Deus. No caso, de fato, elas não têm corpos na vida real e todo o seu pensamento é baseado em algo virtual armazenado num mini computador que nós chamamos de Light Cube. Porém, pensando nisso, eles usaram aquele pacote, o Decide, que é o que aparece no final da primeira temporada de Sword Online, para criar um mundo virtual onde essas inteligências artificiais poderiam se desenvolver. E esse mundo é chamado de Underworld. E assim, eu sei que vocês vão falar, peraí, eles usaram uma engine de jogo para colocar um monte de IA? E a resposta é um pouco mais complicada. Apesar de sim, a ideia do Decide inicial parecer ser, agora dá para fazer um monte de joguinhos parecidos com Sword Online. Nesse caso, isso não é um jogo. Ele tem mecânicas de jogo, é habitado por inteligências artificiais, mas ele não tem um objetivo de jogo. Ele servia só como um pretexto para essas inteligências artificiais se desenvolverem. Com isso, fora outros elementos que eu expliquei melhor nos outros vídeos, surgem essas inteligências artificiais, os primeiros Fluctlights artificiais. E eu sei que sou um pouco confuso, visto que o comportamento da Yui, muitas vezes no anime, se assemelha com o de uma criança. Fica aqui e espera a gente, tá bom? Não, eu vou junto. Ah, por favor, Yui, você não quer mesmo ficar aqui comigo? Não. E que se a gente considerar só o anime mesmo, um ano antes da terceira temporada, nós tivemos o filme de cinema Ordinal Scale, onde a história, literalmente, o cara tentou ressuscitar a filha dele que morreu no Sword Online com uma inteligência artificial. E ele conseguiu, tá? Tem gente que não entendeu esse final do filme, mas deu certo. Apesar do Kirito e os outros terem conseguido salvar a situação, a Yuna voltou como uma inteligência artificial. Só que aqui, tá, isso é o momento que começa a misturar com o anime, então dificulta a explicação. Bora lá explicar! A teoria que foi usada no filme se baseia em Deep Learning, ou seja, ela pega as informações da Yuna real nas memórias dos jogadores de Sword Online, como a própria Asuna, que conheceu a Yuna durante os eventos de Hope Fushente, que a propósito é uma side story incrível. Tem um link na descrição dela totalmente traduzida para português, eu recomendo muito que vocês leiam. Mas voltando ao assunto, ela seria uma inteligência artificial que ia replicar com exatidão a personalidade da Yuna. Ou seja, vamos entender da seguinte forma, desconectando de tudo isso que eu falei de Fluctlight. A alma da Yuna, ela não existe mais. A Yuna morreu. A Yuna está biologicamente morta. Só que todas essas informações de como ela agia foram compiladas de forma que, como seria a reação da Yuna com base naquelas informações. Então, foi dessa forma que foi possível a Yuna aparecer de volta no anime. Tanto que, aproveitando, já que esse filme é maravilhoso, nós temos duas versões da Yuna nesse filme. Sendo que uma delas é só para atrair a atenção do jogador de Sword Online, e a outra é que está o filme inteiro tentando impedir isso tudo acontecer, já que ela já tinha tomado consciência suficiente para entender o que estava acontecendo, e obviamente a verdadeira Yuna não queria que isso acontecesse. Em outras palavras, sim, o plano do professor Shigemura era muito funcional. Ele, querendo ou não, ele estava meio que certo na teoria dele, já que a Yuna pode sim ser trazida de volta, ou pelo menos algo que se assemelha com a Yuna. Só que, dando um spoilerzinho de Hope Fushente, temos essa cena aqui no Ordinal Scale.
Eu tava com ela no exato momento em que ela desapareceu. Eu me odiava por ser tão fraco. A garota que eu amava tava em perigo. E eu não levantei um dedo pra salvá-la! Isso vocês vão ter que ver na história de como a Yuna morreu, mas basicamente ela se sacrificou para salvar os outros jogadores, assim como a própria Yuna no filme se sacrifica. Então, a Yuna real nunca ia deixar que algo assim fosse feito só para ela ser trazida de volta à vida, já que ela entende que os jogadores do Sword Online estão sofrendo muito. Como a própria Asuna mesmo demonstra grande sofrimento tanto na extração das memórias, como depois. Pai, por favor, você tem que parar com isso. Eu não quero voltar à vida, eu não quero. Você tem que parar com isso. Se você executar uma varredura desse porte, as pessoas podem não apenas perder a memória, elas podem também morrer. Fique quieta, Yuna! Ou seja, um conceito muito parecido com o que acontece em Alicization. Mas não é a mesma coisa. E infelizmente, algumas das informações que são necessárias para você entender isso estão presos em 2 side stories que não foram lançados oficialmente nem em inglês nem em português e que não tem adaptação em anime. Uma inteligência artificial multifuncional ascendente? Isso mesmo, existem 2 abordagens para desenvolver uma IA. A primeira é chamada de inteligência artificial descendente. Se nós incluirmos a pesquisa do Dr. Shigemura, que trabalhou aqui com a gente por muito tempo, quase tudo que agora é considerado inteligência artificial usa essa abordagem descendente. Mas no fim, ela ainda é uma programação. Ela ainda vai agir com base em certas coisas que já foram pré-escritas. Ela não é a Yuna de verdade. Da mesma forma que a Yui, por mais que seja duro dizer isso, ela não é uma garota. Ela é um programa. Um programa que replica comportamentos humanos, como o bocejo. Ela constantemente está tentando entender o conceito de amor, coisa que em obras como No Game No Life Zero também abordam, mas agora sim vocês entenderam por que é a importância de dizer a questão da personalidade e das emoções. Porque vamos voltar para Alicization. Só lembrando vocês que teve sim uma citação a NPCs na Underworld, porém ela não tem nada a ver com isso que eu disse até agora e nem o que eu vou falar depois. E é só isso que tá na tela. Não faz diferença nenhuma. Eu só tô colocando pra ninguém dizer que eu esqueci. E sim, eu esqueci, mas eu lembrei na edição. Apesar de lá, digamos assim, a herança sanguínea fazer diferença, a personalidade da personagem Alice foi formada com base na vivência dela. Tanto que ela e o Eugeo demonstram uma curiosidade e bondade que vem, sabe de quem? Do Kirito. O Kirito acabou sendo muito influente na vida deles, já que o Kirito cresceu com eles. Vai ver os outros vídeos, não tem como explicar isso aqui agora. Então essa vivência acabou influenciando a personalidade desses dois, fazendo com que eles sejam como são na história. Então, a grosso modo, mesmo que as IAs que não atingiam o ponto conhecido como Alice, que é um acrônimo que faz referência ao nome Alice, e eu sei, é confuso. A Alice é uma hélice em certo ponto da história, mas isso é tudo uma coincidência do caramba. Apesar disso tudo, mesmo essas inteligências artificiais que não atingiram esse ponto, como o Eugeo em boa parte do anime, eles ainda assim são inteligências artificiais completamente superiores. Cada lágrima derramada, cada grito de terror, o amor sentido entre outros personagens, etc., cada uma dessas coisas é um sentimento real que essa pessoa desenvolveu através da vida dela, da sua existência como inteligência artificial dentro do Underworld. Todos esses sentimentos são tão reais quanto o que você sentiu ouvindo todo esse vídeo, que eu espero que tenha finalmente respondido porque elas não são NPCs. E bem, é isso, galera. Esse vídeo foi um pouquinho maior do que eu esperava, eu admito, mas eu acho que deu pra explicar muito bem o porquê que essas inteligências artificiais do arco de Alicization não podem ser chamadas de NPCs, como muita gente fica dizendo. Ai, pra que eu vou me importar com a guerra, sendo que é só um bando de NPC? Não é, cara. E não é algo tão difícil assim de explicar. O próprio anime já deixa claro, porém eu quis trazer todo esse lado aqui explicadinho para vocês verem a diferença. E eu acho que é isso. Então, galera, estamos nela. Tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se você quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo para o canal cheio na linha de frente do YouTube. É isso aí, galera. Tchau.